E aí, isso, depois do Observatório da Diversidade, ali mais ou menos meados, aí foi 2004, 2005, aí foi a primeira turma 2006. E aí, 2007, eu chego na Lagoinha. Pois é. Qual que é o nome da sua mãe? A Marta. A Marta. Marta. Sua mãe não gostou muito disso, não. Marta ficou bem preocupada, né? Nessa época eu tinha... eu passei um tempo no Espírito Santo, cheguei, e nessa época eu tinha recém-chegado, voltei no Horto, e aí comecei a namorar com a Camila, e aí eu comuniquei minha mãe, né, que eu ia morar na Lagoinha. A Camila morava na Lagoinha? Camila já morava há 14 anos na Lagoinha. Lagoinha, isso. Ela já morava lá. Aí você ia juntar os panos com ela mesmo. Né? Aí fui falar com minha mãe, pelo amor de Deus, você é muito doido, você tá indo morar na zona, e etc. Falou assim, e tal. Cara. Falou, morar na zona. Morar na zona. E isso foi muito doido, porque eu já tinha tido uma experiência um pouco antes com Lagoinha. Tinha um pai de uma amiga minha de escola, que é o Júpiter. Ele tinha uma loja de fotografia na Rua Além Paraíba. Sim, que tem um laboratório ali, um center foto. Tinha um center foto, um laboratório importante. Além Paraíba. Do lado da igreja Nossa Senhora da Conceição. Isso mesmo. Eu já ia lá, eu já frequentava lá essa época. Época de escola. Então, vagamente, a gente ia para lá depois, aí depois passou, voltei, aquela coisa toda. E aí, voltei para Lagoinha e fiquei com aquilo na cabeça, etc. E a minha companheira, na época, ela tinha um salão de beleza. Tava... E eu, nessa época, aí eu tinha montado um estúdio de música com um amigo que já era produtor e tal. A gente tinha um estúdio, e dentro desse estúdio nasceu o Duelo de MCs. Tá. Né? Lá, na verdade, era o QG, porque assim, o Vux era cliente nosso, o Léo era parceiro, os caras que começou o Duelo de MCs. Monge estava nessa também? Monge estava nessa também, Monge estava nessa também. O que é jornalista? Eu esqueço. O PDR, que era do Rima Sambada. Isso. O PDR. A sua banda lá. Que era do Rima Sambada também. Perfeito. Querendo ou não, o som do Duelo era guardado lá, no estúdio. Então, ali no estúdio ficou... E eu entrei naquela. Sim. Entrei naquela e eu fazia a parte que era colocar roupa social para ir conversar com a polícia, conversar com o prefeito, conversar com o vereador. Arrumar patrocínio. De fazer essa parte. Das relações públicas. Que não é problema para você, nunca foi, né? Porque... Tá na sua história. Essa coisa lá da atrás. Família, então né? fazia isso. Então, nessa mesma época de Duelo de MCs, eu cheguei na Lagoinha. Então, querendo ou não, eu já tinha uma experiência prévia. Sim. Né, com relação a essa coisa de trabalhar território e principalmente diálogo com o poder público. Mas quando eu chego na Lagoinha, instintivamente, eu começo a colocar em prática o que eu aprendi no Observatório da Diversidade. Que isso era uma coisa muito clara que tinha ficado para mim, que é essa coisa do ouvir. Sim. Sabe? Essa coisa de você chegar no lugar, você de fato conseguir extrair a história das pessoas. Você não chega em lugar nenhum propondo nada, não. Tanto é que antes de começar o Viva Lagoinha, eu trabalhei no jornal Fala Pedreira, lá na Pedreira, que era um jornal comunitário que já existia lá há mais de 12 anos. Trabalhei no jornal Gazeta da Lagoinha, que já existia lá há muito tempo. Trabalhei com as associações de bairro da Vila Senhor dos Passos, do Bonfim, do Conjunto IAPI. Então eu prestei muito serviço voluntário na Lagoinha antes de hoje ter aí o Viva Lagoinha, que é essa iniciativa que as pessoas conhecem, assim, tal. E isso foi muito natural. Foi muito natural. Conhecer Nega Laura, que era amiga da Camila, que me apresentou para o Robson, que era do jornal,
que me apresentou pro Jairo, que me apresentou... Isso é coisa de mineiro, nossa, né? Que foi, um conhece o outro, e que confia. foi fazendo os trabalhos. Dedé Portugal Braga, cineasta que estava trabalhando lá na época que estava acontecendo, chamava Plano Global Específico, que é o Vila Viva, na Pedreira. Isso. A gente fez um filme sobre o jornal Fala Pedreira, né? Então essas coisas foi me dando subsídio, foi me nutrindo, até que fez muito sentido quando eu cheguei. O professor Melquiades Lima, ele era professor do UniBH, sim, professor de audiovisual, produtor, né? Trabalhei com ele. Produziu um documentário chamado Lagoinha. Isso mesmo. Que aí eu fui lá assistir esse documentário e descobri, pelo documentário, que eu estava no berço da cidade de Belo Horizonte. Cara, então foi isso aí. Aquilo ali, esse documentário foi na própria Lagoinha. Foi na própria Ele lançou Lagoinha, lá. Eu lembro. Melquiades. Isso aí, para mim, foi a virada de chave. De entender onde eu estou. E entender, principalmente, como que eu posso dizer? O diamante mesmo, bruto, que estava ali na mão, sabe? E a partir daquele dia eu falei, eu vou ficar aqui. Tem problema demais para ser resolvido aqui. Thales, no início, você teve algum tipo de preconceito? Porque você não era da Lagoinha. Não tive. Não teve? Não As tive. pessoas te abraçaram? Com a fama, né? Com a fama, assim, né? Isso, de hoje. Não vou nem falar fama, não, mas com a visibilidade, a gente tem alguns inimigos. Claro. Que é normal, que é natural em todo território, que tenta colocar essa questão de não ser morador, de não ter nascido aqui, de não ter nascido lá e etc. Tal, mas cai por terra com o próprio argumento. Se você estava aqui, por que você não fez? Isso, exatamente. Se você nasceu aqui, por que você não enxergou isso, né?